Aqui nós recebemos nos estúdios do Jornal da Manhã o vereador Ricardo Marques do Cidadania. Vereador, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem? Tudo bem, bom dia Paulo Souza, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Estou aqui à disposição para falarmos dos assuntos pertinentes à sociedade de Aracaju. Vamos começar destacando a questão do transporte público, a licitação que não sai e que está ocasionando muitos transtornos para a população, tanto é que hoje mesmo os trabalhadores da empresa Progresso entraram em greve em decorrência de questões trabalhistas, direitos que estão sendo negados pela empresa. E a empresa diz que esses direitos estão sendo negados porque está em dificuldade financeira. Certamente, se tivéssemos licitação pública nesse município, esses problemas não estariam ocorrendo, não é isso, Ricardo? Com certeza, já teriam sido pelo menos resolvidos pelo tempo, né? Infelizmente, hoje, com toda a justeza, justa mais essa paralisação dos rodoviários. E se você perceber, uma semana é uma empresa, outra semana é outra. Isso. E isso vai continuar Parece por muito revezamento, tempo. Né, Mas é isso mesmo, eles estão sem receber, ninguém trabalha, o trabalhador é digno do seu salário. E ninguém trabalha o tempo todo recebendo parceladamente, aos pouquinhos, 25% hoje, 25% amanhã, agora é 25% de meses atrasados, não é 25% do mês atual não, é 25% dos meses atrasados. Eu não sou aqui, não faço parte de sindicato dos rodoviários, mas isso já dava sinais há muito tempo, não de agora. Infelizmente, eu não culpo as empresas, eu culpo o poder público, que é que gere, que fiscaliza e que regula, e que sabia que isso ia acontecer. Essa coisa está acontecendo e não adianta dinheiro, subsídio, porque vai ser sabe aquele poço sem fundo? Vai só colocar, um paliativo que você vai só colocar dinheiro e não vai resolver. Enquanto a prefeitura não assumiu o controle do sistema de transporte público de Aracaju, chamar as partes envolvidas, como foi feito em outros lugares assim, a prefeitura chamou os empresários, chamou a Câmara de Vereadores, chamou o Ministério Público, chamou o Tribunal de Contas para resolver. Vai ficar só empurrando com a barriga. Falta, eu digo, sem medo de ser feliz e sem medo de errar, falta gestão e vontade política para resolver esse problema do sistema de transporte público, que não é só de Aracaju, né? É de Aracaju, Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Temos aí 4 prefeitos e eles são corresponsáveis por esse caos que está acontecendo hoje no sistema de transporte de passageiros de Aracaju e região. E como é que você analisa esse reajuste que o prefeito autorizou de 12,5% na tarifa de ônibus numa situação tão difícil que todos nós estamos passando? Colocar mais um peso, né, nas costas do trabalhador. O trabalhador está pagando para ter um péssimo serviço, qualidade péssima na prestação de serviço. Quando deram subsídios, né, os subsídios que a prefeitura está dando, que eu não sou contra, para ajudar, mas isso não é solução. A prefeitura de Aracaju quer mais subsídio do governo federal, ok, vai ajudar, mas não é solução. E ainda por cima, o trabalhador tem que financiar também, né? Pagando 2 vezes. Porque subsídio parece que é a prefeitura que está dando. Não, quem está dando é o povo. Isso. Porque é dinheiro público. Porque está tirando de um lugar para colocar em outro. Para colocar em outro. Aí está dando, o povo está dando através de subsídios e o povo está dando, pagando a passagem. Olha só. Só que é fácil, né, para o gestor, porque não sai do bolso dele. Quem está pagando é a população. Eu volto a dizer, ou leva a sério o transporte público, ou essa situação vai se repetir. Por que eu falo tanto de licitação, Paulo Souza e ouvintes? Porque a licitação vem organizar isso. Você tem condições de prestar um bom serviço? Tenho, eu vou prestar um bom serviço. Ok, assine aqui esse documento jurídico. Se você prestar um bom serviço, você vai continuar no sistema. E eu, como ente público, também tenho as minhas partes, os meus direitos, os meus deveres também para cumprir. Se eu também não cumprir, eu sou punido. Tanto é isso, é simples assim. Hoje, o problema do sistema acontece, está esse caos todo, porque não temos um documento jurídico para dizer, olha, essas empresas não têm mais condições de continuar no sistema, não. Infelizmente. E não é só por causa de atrasos de salários, não, Paulo Souza. São ônibus sem licenciamento,
há muito tempo. Ônibus velhos, sucateados. Claro que a gente quer que o trabalhador receba logo o seu salário. É tanto que na assinatura do subsídio de 9 milhões que a prefeitura repassou aí para as empresas, a gente criou uma emenda lá dizendo o seguinte, que priorize o pagamento dos salários dos rodoviários, porque reflete diretamente no trabalhador, no povo. Se o motorista e o cobrador não estiverem motivados, satisfeitos, ele vai trabalhar insatisfeito mesmo. E vai o quê? A consequência vai ser trabalhador. Quando as pessoas ficam nos pontos de ônibus, passam direto, isso só causa mais prejuízo para as empresas. Infelizmente, aí tem sobe o número de aplicativos, de táxis que começam a ganhar o espaço que eram das empresas. É natural. Ninguém vai ficar esperando o ônibus que não aparece. Hoje mesmo, aí a SMTT ainda diz assim, vamos criar uma nova linha para o Castelo Branco. Meu Deus do céu. Sabe, as pessoas reclamando o tempo todo. Lá tinham 2 linhas. Aí tiraram 2 linhas, colocaram uma linha só. E no dia que ia começar, é a paralisação, que era justamente a Progresso que roda por lá. É um absurdo. Infelizmente, a gestão, nesse sentido do transporte público, está deixando a desejar. E eu não sei por quê. Não sei por que a Prefeitura de Aracaju ainda insiste com a gestão. Eu não falo de pessoas, mas falo de gestão, de atitudes. A SMTT tem deixado a desejar com relação no que concerne ao sistema de transporte público de Aracaju. Não conversa, não chama para reunião, não discute. Os vereadores, eles são representantes do povo. A casa está querendo ajudar, mas a SMTT não chama para conversar, para saber o que a população está dizendo. Se você for lá agora na zona de expansão, Paulo, sabe quem roda na zona de expansão? Que é a região mais distante de Aracaju? A Progresso. O rapaz mandou áudio para mim agora. Perdi o dia de trabalho hoje. Perdi o dia de trabalho. E fica por isso mesmo. Porque a SMTT não tem alternativa, não tem outras possibilidades, não fala em licitação, não fala em nada. Ainda bem que esse processo está na justiça e eu espero que a justiça haja logo, porque mais do que caos, a gente não pode passar. E falar em justiça, como é que está o andamento desse processo que foi judicializado? Você tem acompanhado bastante esse processo, tem conversado com o próprio Ministério Público. Como é que está o andamento desse processo junto ao Poder Judiciário? Você sabe que esse processo começou em agosto de 2011, né? Nossa, olha, tem muito tempo. Muito tempo. Agosto de 2011. Aí ficam dizendo, não, mas é porque não é só Aracaju. Mas no processo está bem claro. Diz o seguinte lá no processo, caso as prefeituras da Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro não se envolvam, a prefeitura faz a licitação sozinha. Está lá, bem claro. No processo. E por que a Justiça e o Ministério Público disseram isso? Porque tem que colocar responsabilidades. Atenção, você que é de Socorro, você de São Cristóvão, você da Barra. Olha, o problema também é dos prefeitos que estão aí. É ano eleitoral, tem que cobrar desses homens aí que estão no poder. Também do prefeito Edivaldo Nogueira, porque ele é o líder do consórcio. Mas os outros prefeitos têm responsabilidade. Hoje mesmo São Cristóvão ficou sem ônibus, que é Progresso que roda para lá. Isso. E o prefeito de São Cristóvão falou o quê? O prefeito de Nossa Senhora do Socorro falou o quê? Infelizmente, nada. A Justiça estava com esse processo que começou em 2011 parado. Até que eu disse assim, eu sabia que tinha esse processo, porque nós somos jornalistas, radialistas, acompanhamos essa situação há décadas. Aí eu disse, tem um processo. Aí eu fui saber do processo. O processo realmente começou em 2011, só que em 2016 para 2017, o processo parou, porque ninguém cobrou. Você sabe como é a Justiça e o Ministério Público. Ou você provoca para que a coisa ande, ou vai esfriando. Aí eu descobri que o processo estava lá parado. O nosso promotor, que era responsável, teve problemas de saúde, tudo mais. Aí eu conversei com ele, uma pessoa assim, sabe, de alta responsabilidade. Ele disse, Ricardo, é um problema bem difícil, e eu estava praticamente sozinho, né? Ele e outros promotores lá nessa seara. Eu disse, não, mas agora vamos movimentar. E ele movimentou exatamente no dia 22 de fevereiro deste ano. Foi quando a Justiça se surpreendeu. O juiz, doutor Marcos Pinto, estou falando os nomes aqui para que todos possam entender, ele surpreendeu, nossa, esse processo estava parado há muito tempo, e olha o que ele disse, vou ler aqui o que ele disse assim,
tratam os presentes autos, isso daqui logo depois da movimentação, na qual o Ministério Público objetiva a condenação do município de Aracaju e da SMTT ao cumprimento da obrigação de realizar o procedimento licitatório em relação a todas as linhas e itinerários já existentes e aqueles a serem criados, bem como contratar empresa vencedora do certame. Aí os rodoviários, alguns dizem assim, não, mas se tiver licitação e uma outra empresa chegar, ela não vai chegar com motorista e cobrador, ela vai ter que usar a prata da casa, tem que procurar a gente daqui. Aí o juiz deu 20 dias para que a prefeitura e a SMTT pudessem se manifestar. O prazo já se esgotou, só que a SMTT pediu mais prazo. Disse que pediu mais prazo para ver como vai se manifestar com relação à atual situação do sistema de transporte. A atual situação a gente já sabe, né? Uhum. Ninguém precisa dizer qual a atual situação do transporte. É só ir nas ruas e ver. O superintendente da SMTT precisa ir nas ruas e ver a atual situação para falar para a justiça. E disse se a prefeitura, e perguntou também se a prefeitura já começou o processo de licitação que foi determinado desde 2016, junto com aquele consórcio, já ouviu falar aquele consórcio daqui da Grande Aracaju. E disse mais, mas caso o consórcio não vá para frente, Aracaju é obrigada a fazer sozinha. Porque não pode ficar refém dos demais municípios. Não pode ficar refém dos demais municípios. Pode não querer por algum interesse, né? Não vai ficar refém deles. Agora, se fizer sozinha, aí o povo das outras regiões tem que cobrar do prefeito. Rapaz, ganha a eleição para prefeito, tem que se preocupar com tudo. E transporte público, 60%, Paulo Souza, minha querida Fabiana Ferrari. Fabiana, os ouvintes aqui da Jovem Pan, 60% da população aqui da capital Grande Aracaju usam o transporte público. É muita gente, viu? É muita gente. Mais da metade da população usa. Agora imagine como está a rua hoje. Chovendo, as pessoas na rua e sem ônibus. O pessoal mandou aqui do terminal da Atalaia lá um caos, desde o início da semana que já estava um caos, zona de expansão, São Cristóvão, terminal Zona Oeste, infelizmente. E mais, a gente diz aqui, os rodoviários estão corretos em sua reivindicação. Infelizmente, na semana passada, ou foi retrasada, quando teve o protesto da Modelo, a empresa demitiu 2 funcionários por justa causa, para causar medo, terror. Agora, eu pergunto, você empresário, você dono de empresa, você fica sem comer? Fica sem pagar conta? Não fica, e por que o seu funcionário vai precisar, vai aguentar ficar sem comer? E o protesto foi pacífico, não atrapalhou o trânsito, agora eles levaram 2, assim como Judas, né, que chama, para causar medo nos outros, para não fazerem esse tipo de manifestação. Eu apoio as manifestações dos trabalhadores, porque ninguém consegue trabalhar de graça. Se Paulo Souza e Fabiana estivessem aqui trabalhando de graça, sem receber salário, eles também não vinham. Vocês viriam trabalhar? Não viriam, ninguém vem. Sabe, você fica 1 mês, 2 meses, a gente entende. Mas chega um limite, Chega um limite. Exatamente. Infelizmente. Fabiana. Limite aonde para as empresas não há limite algum, porque acabaram de receber, primeiro, uma isenção, né? A Câmara ajudou a empresa, de certa forma, porque o governo, a gestão, mandou para a Câmara um projeto, deu uma desafogada para desonerar, mas em seguida o cidadão recebeu aí o aumento. É um aumento abusivo para uma cidade onde os percursos, eles não são tão longos. Se nós compararmos com outras cidades, com outras capitais... Tem nem comparação, esse valor que se paga em Aracaju, praticamente se anda Salvador inteiro, e tem integração. E lá ainda você tem integração, metrô, ônibus. São Paulo, Fabiano, sabe que a passagem... Porque a passagem de São Paulo é subdividida, mas a passagem média de São Paulo é 4,40. Você cita Maceió, sempre... 3,37. Exato. Você cita sempre Maceió como exemplo, está aqui, muito próximo da gente, então não é um exemplo que está longe. São Paulo está longe, mas Maceió está aqui do lado. Então a gente poderia dizer que a condição, as empresas falam que o diesel subiu, que tudo que tem no entorno dos insumos, né? Dos insumos, a cadeia produtiva do petróleo, ela é extensa e a gente sabe disso. Vereador, para o cidadão que está agora sem transporte, ele sente que o senhor é uma voz sozinha, porque é só o senhor na Câmara.
Só o senhor, eu não sei se lá na Câmara as pessoas estão assim tão subservientes ao Poder Executivo Municipal. Nós estamos num período eleitoral, mas é só o senhor, vereador, o senhor Mandurinha sozinha. Um processo que está aí desde 2011. Então nós temos uma Câmara de Vereadores omissa também para com o cidadão. Tem solução uma coisa dessa? Porque algo que está sendo judicializado, aqui nem em ordem de juiz se cumpre. Infelizmente, Fabiana, você foi no ponto aí, você foi na raiz. Eu tenho cobrado muito dos meus colegas na Câmara de Vereadores com relação a isso. Muitos já estão sensíveis, mas sabe que alguns me dizem assim no pé do ouvido? Sensíveis, mas não se expõem, vereador. Não se expõem porque eles dizem assim, não é prioridade da administração municipal resolver o problema do transporte. Isso, eles me dizem. E eu também acredito, porque se fosse prioridade, neste momento, o superintendente estaria na rua, ouvindo a população, verificando alternativas para não deixar o povo sem ônibus. Mas o senhor me desculpe, se o vereador diz que isso não é prioridade da gestão... Não, a administração é. Isso não é prioridade da gestão. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Eles têm que atuar. Exatamente. Então eles são omissos. Eu tenho sido essa voz que você disse. Sou chato lá na Câmara, porque disse, vai ele falar de transporte. Quase todos os meus discursos na tribuna é realmente de transporte, porque é o que faz o trabalhador ir para o posto de saúde, é o que faz a pessoa ir para o seu emprego, é o que faz a pessoa ir para casa, visitar, fazer qualquer coisa. O povo precisa do transporte para tudo. É o que faz a economia andar, vereador. Pois é. Agora você falou aí em diesel. Por exemplo, diesel. Quem pode resolver, ajustar essa situação do diesel aqui em Aracaju é o governo do estado, o governador Belivaldo Chagas. Aí você vai dizer, o que é que Belivaldo tem com isso? Maceió e outras cidades, e olha, estou falando de cidades que não são aliados, prefeitura e governo não, são concorrentes. Lá eles isentaram as empresas de transporte do ICMS do diesel, por um período de tempo, para ajudar a população. Aí eu pergunto, por que a Prefeitura de Aracaju não sai com a nota pedindo, dizendo, por favor, governo do estado, nos ajude nesse momento para ajudar a população? Pode, renúncia. São da mesma corrente política. Da mesma corrente política. O governador está aí sobretaxando, não é? Nós temos uma bitributação com relação ao diesel e a gente tem que reconhecer que o governo federal promoveu de cara a isenção aí do PIS e COFINS. Só que os governos estão nadando de braçada em cima desse ICMS dos combustíveis, então está confortável, vereador. Pois é. E eu não estou dizendo para ele isentar todo mundo, não. Estou falando para ele isentar o transporte. São 3 grupos de empresa durante um período de tempo. Eu estou falando isso por experiência de outros estados. Maceió, atenção, governador Belivaldo Chagas, Maceió, a passagem é R$ 3,37. A prefeitura e o governo não são aliados. E desde o ano passado, ainda na pandemia, o governo do estado lá isentou, em Recife, em Pernambuco já aconteceu isso também, isentou as empresas de transporte para que o trabalhador não pudesse pagar a conta. Quem está pagando a conta é o trabalhador. Além dos subsídios que a prefeitura já deu e possivelmente dará a outros, que de outra forma não vai dar para o sistema andar, também deu isenção do ICMS em outros estados. Aí as coisas começam... É solução, Paulo Souza, Fabiano? Não é solução. A solução é colocar o preto no branco, sabe? No documento, a licitação. Eu não sei que tanto medo tem a SMTT de Aracaju e a prefeitura em fazer a licitação. E ainda mais em 2022, porque está todo mundo de olho. Não vai ser uma licitação, sabe, disfarçada, não. A gente vai acompanhar. Agora é preciso começar. Se não vai ser amanhã, a licitação vai resolver amanhã, não, mas tem que começar. E começar para ontem. Eu pergunto ao superintendente Renato Teles qual o receio, qual o problema, por que não faz. Porque esse caos vai acontecer e não adianta só colocar subsídio ou aumentar a passagem para R$10, porque não vai resolver. Não vai resolver, porque tem 2 grupos de empresas aí que elas estão com muitos problemas. Ou a SMTT toma uma decisão radical, a Prefeitura de Aracaju, ou pelo menos inicia esse processo para que coloque em panos limpos a situação. A licitação é só isso, colocar em panos limpos. Dizer o seguinte, você tem condições de prestar um bom serviço para o meu povo. Isso é o prefeito, eu falando, sabe, no lugar do prefeito Edivaldo Nogueira, olha, vocês têm condições de prestar um bom serviço para o meu povo,
se vocês não tiverem condições de prestar um bom serviço, infelizmente eu vou atrás de quem tenha. É só isso que a licitação pede. Exatamente. Vereador, para que a população tenha noção da importância de uma licitação do transporte público, acontecendo essa licitação, na prática, o que vai acontecer? Por exemplo, a tarifa do transporte público em Maceió, após a licitação, caiu para R$ 3,37. Aqui em Aracaju, seria mais ou menos esse valor? Deixa eu explicar, porque as pessoas pensam que a licitação, pela licitação só, vai fazer algum efeito. A licitação, da forma que a gente conhece hoje, não traria efeito nenhum. Lá em Maceió, por que eu trago Maceió? Porque lá eles passaram pela experiência das coisas que deram certas e das que deram erradas. Por exemplo, tarifa pública, que é essa que o Aracajão está pagando aí, R$ 4,50, mas tem as gratuidades, tem outros problemas aí que precisam também ser corrigidos. Na licitação de Maceió, eles descobriram lá uma forma de resolver isso, que eles chamam de tarifa técnica ou tarifa remuneratória. O povo está pagando uma parte, aí lá conseguiu reduzir isso daí para R$ 13,37, e a prefeitura, o governo do estado e outras formas estão pagando a chamada tarifa técnica ou remuneratória, que cobre as gratuidades, cobre outros prejuízos que caso as empresas ou os empresários dizem que tenham, entendeu? Aí, por exemplo, polícia militar, né? Os policiais não pagam passagem, ou deficiente físico, ou os idosos. Dentro dessa licitação, nos moldes como foi feito lá em Maceió, vai estar lá um artigo, uma parte dizendo o seguinte: a tarifa técnica, o valor é esse, é o povo que paga. Mas, se a prefeitura quiser dar benesses, gratuidades, por exemplo, Maceió, o estudante não paga passagem, sabe? Durante a semana o estudante não paga passagem. É de graça? Não, mas está lá na licitação. Então, quem é que vai cobrir a passagem de graça do estudante, para que as empresas não fiquem no prejuízo? Aí a prefeitura tem que cumprir a sua obrigação, que colocou uma secretaria específica para que possa subsidiar aquela gratuidade dos estudantes. É a tarifa remuneratória, a tarifa técnica. Agora, isso não é de boca, Fábio Souza, como acontecia no passado. Isso está dentro de um documento jurídico chamado licitação. Aí eu fui lá, eu conversei com os empresários de lá. Eles estão entusiasmados. Eles disseram o seguinte: olha, se a prefeitura quiser dar passagem de graça para a população toda, ela pode dar, porque no documento diz assim: quem é que vai pagar essa passagem de graça? Isso. Entendeu? Pronto, aí lá eles dão passagem de graça para os estudantes durante a semana e dia de domingo a população não paga. Mas não é de graça. Dentro do documento está bem explícito quem vai cobrir essas situações, essas gratuidades, essas passagens livres. Somente isso. A licitação lá também não foi feita assim só por fazer, foi feito todo um estudo técnico, porque as cidades cresceram, mudaram. Aracaju de 10 anos atrás, de 2011, era uma. 10, 11 anos atrás era uma. 2022 Aracaju é outra. Será que o sistema integrado que nós temos hoje ainda é um modelo certo para Aracaju? Será que a quantidade de linhas que temos hoje são suficientes ou são demais para Aracaju? Sabe quantos ônibus nós temos hoje rodando aqui? É preciso fazer esse levantamento. A SMTT não diz, não fala nada, ninguém faz esse estudo. Maceió, para fazer a licitação, contrataram uma consultoria para fazer isso. É preciso fazer aqui. Mas aqui, até o reajuste da passagem, sabe, não foi o prefeito que anunciou, foi o superintendente. Mas a planilha não chegou na Câmara de Vereadores. Eu não tive acesso à planilha. Imagine. Descumprindo uma lei orgânica municipal. Aí cabe aos vereadores da Câmara também se respeitar, né? Fazer se respeitar. Falou a palavra certa, se respeitar. Porque é absurdo, tá lá, artigo 238. O prefeito tem toda a autoridade de dar o aumento, mas a planilha tem que ser aprovada na Câmara. Não chegou lá, a gente nem sabe que insumos são esses. Ah, não, é porque aumentou o diesel. Sim, e só aumentou para os empresários, sim. Só aumentou para os empresários de ônibus. Combustível aumentou para todo mundo, gente. Vereador, para a gente concluir, e agora qual o próximo passo em relação à decisão judicial? Muito bem.
A SMTT pediu mais prazo para responder. De qualquer forma, eu tenho estimulado os órgãos de controle e fiscalização, tenho ido no Ministério Público, quero aqui parabenizar o procurador-geral, o doutor Machado, porque ele me ouviu e vai fazer um seminário agora para discutir transporte público e licitação no próximo dia 13, lá no auditório do Ministério Público. Também fui no Tribunal de Contas, conversei com o presidente Flávio Conceição, com a conselheira responsável por essa área, que é Suzana Azevedo, com o procurador do Ministério Público de Contas, doutor Bandeira de Melo, porque a gente precisa se unir. Não adianta resolver isso só no gabinete da SMTT ou do prefeito. Tem que ter união de todos os poderes. Câmara, Prefeitura, SMTT, Tribunal de Contas, Ministério Público. Consegui provocar o Ministério Público, o doutor Machado aceitou essa responsabilidade, estará promovendo esse seminário aí para discutir, aberto ao público, para a gente discutir o transporte público aqui de Aracaju e a licitação. Todos já estão convidados, né? Dia 9, claro, vai ter que ter uma inscrição, porque o auditório só cabe 400 pessoas, e eu sei que o povo aracajuano e da Grande Aracaju vai querer discutir isso. Vai ser dia 13, a partir de 9 horas, no Ministério Público Estadual. Muito bem. Vereador Ricardo Marques, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã. Um grande abraço e boa sorte, bom trabalho, hein? Muito obrigado, Paulo Souza, Fabiano, e aqui eu quero me solidarizar mais uma vez com os rodoviários da Progresso e da Modelo, que ainda não tiveram os seus salários regularizados. Um bom dia a todos. Perfeito, grande abraço, hein?